Pela graça de Deus, nós chegamos no sábado, as últimas duas mensagens, 15 e 16 desta conferência. E para compor o alimento diário, nós teremos ao todo 24 mensagens. Hoje nós terminamos 16 à noite. Então, nós ainda teremos a conferência em Ribeirão Preto, que as duas mensagens farão parte do alimento diário, e depois em Brasília mais duas, e Piracicaba mais duas, e em São Paulo mais duas, terminando as 24 mensagens que comporão o alimento diário desse semestre. E hoje eu quero dar sequência a tudo que nós compartilhamos até agora. O Senhor tem nos abençoado com muitas revelações, muitas palavras de encorajamento, muitas palavras que nos levam a praticar a palavra. E o Senhor tem nos agraciado com tantas coisas acontecendo, seja a abordagem maravilhosa por meio de oração, posso orar por você, assim como a comportagem dinâmica que tem revolucionado a distribuição, a publicação e distribuição dos livros. E ontem, na reunião das cooperativas, eles corrigiram o valor que nós publicamos e distribuímos no ano de 2019, ano passado. Eles chegaram a 1.400.000 livros. Aleluia! E nós mal começamos o ano, a editora já está programando para publicar ainda nesses primeiros meses do ano, já quase 800 livros. Portanto, 800.000 livros, falei 800 não, 800.000 livros. Então, nós achamos que será possível nós fecharmos o ano com a meta de 2 milhões de livros publicados e distribuídos. E pensar que cada livro é uma semente que poderá brotar em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu estive em Portugal agora há pouco para ver o centro de obra em Portugal, Torres Vedras. Eu soube que a igreja em Torres Vedras surgiu por causa de um livro. Um irmão pastor comprou um livro que tinha por título A Economia de Deus. Ele queria, na verdade, saber como um cristão lida com as suas finanças domésticas. Ele se decepcionou quando leu que não era nada daquilo, e deixou o livro guardado em casa. Aí um dia, estudando grego, viu em 1 Timóteo, Paulo falando na economia de Deus. Ele se lembrou daquele livro. Depois de algum tempo, ele se juntou junto com outro pastor amigo dele e começaram os dois a estudarem o livro. E dessa forma, achou um lugar de contato, queria outros livros, e fez contato conosco. E quando fez contato conosco, ele conheceu o projeto Bucafé. Ele teve encargo de
montar um Bucafé, porque ali em Torres Vedras havia um café chamado Café com Letras. E o dono não conseguia mais dar continuidade ao negócio, estava desfazendo com imóvel e tudo lá, com móveis e tudo. E assim surgiu o Bucafé em Torres Vedras. E nós mandamos um casal para cuidar desse Bucafé. Irmão, dessa forma surgiu a igreja em Torres Vedras. Por isso, irmão, não despreze um livro. Um livro é uma semente que pode gerar uma igreja. Muitas pessoas poderão ser beneficiadas conhecendo o propósito de Deus e viverem a vida do reino aqui na terra. Graças a Deus por isso. Ó Senhor Jesus, nas primeiras 4 mensagens, nós abordamos como nosso Senhor, Ele precisa chamar um grupo de pessoas, assim como aquele dia, quando Jesus veio aqui na terra, Ele chamou os 12, na verdade Ele escolheu os 12, e esses 12 foram escolhidos para levar a cabo a vontade de Deus, e esses 12, tudo deixaram para seguir ao Senhor. E Deus pôde, através desses 12, subtraindo um, Judas Iscariotes, mas que foi complementado no livro de Atos 1, com Matias. Deus podia contar com esses 11 ou 12, para que a sua vontade fosse feita aqui na terra. Igualmente, hoje, nessa conferência, Deus está procurando quem está disposto a cooperar com o Senhor, a viver pela vontade do Senhor, deixando tudo para seguir o Senhor. Deus precisa de um grupo de pessoas. Você está disposto a fazer parte desse grupo de escolhidos? Esse grupo de escolhidos, tudo deixar. Assim como os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor, eles deixaram tudo. Pedro e André deixaram o barco e a rede, o negócio da pesca. Tiago e João deixaram o negócio da pesca, as redes, o barco e também o pai. E assim por diante, cada discípulo pagaram um preço para o seguir o Senhor. Você está disposto a pagar o preço? O Senhor nessa era final precisa concluir logo o que Ele tem para fazer. Ele conta com a igreja. Ele não pode contar com toda a cristandade, que é numerosa, em termos de números, são milhões de pessoas. Mas, irmãos, Deus quer contar com os poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas esses muitos não estão muito preocupados com a vontade de Deus. Por sinal, muitos nem conhecem o centro da vontade de Deus. E Deus investiu em você nesses anos todos na vida da igreja. Deus quer contar com você. Deus preparou você para isso. Aleluia. Nós queremos dizer: Senhor, pode contar comigo. Eu estou aqui. Eu quero cooperar contigo. Trabalha em mim no que for necessário. Eu quero seguir o Senhor. Então são esses que não vendem o seu direito de primogenitura, que não vendem por um prato de lentilhas, que não vendem por um pouco de fama, um pouco de conforto, dinheiro, que o dinheiro traz, um pouco de poder, posição. Não, esses não vendem, nem mesmo pelos prazeres transitórios do pecado. Deixaram de lado aquela vida pecaminosa e hoje
eles se santificam para servir ao Senhor. Você está disposto a isso? Nós somos um pequenino rebanho. Deus se agradou de nos dar o seu reino. Senhor Jesus. E nós prezamos a palavra profética, porque nós sabemos que a obra de Deus é feita pela palavra de Deus, e nós honramos os nossos profetas, nós praticamos a sua palavra, e nós temos percebido que os sinais e milagres têm acompanhado como confirmação do Senhor por meio do seu Espírito, conforme nós praticamos a sua palavra. E esses ministros da nova aliança também não confiam em si mesmo. Eles confiam que é Deus quem nos dá a suficiência. Nós não somos capazes, irmãos, nem de pensar alguma coisa. Nós não temos capacidade nem de planejar a obra de Deus. Mas, irmãos, nós confiamos em Deus. Somos apenas vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu estou já falando em 2 Coríntios. E logo na 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9, nos esboça o princípio central do livro de 2 Coríntios, que é Paulo descrevendo a natureza da tribulação que ele sofreu na Ásia juntamente com os outros companheiros, e de que a natureza da tribulação era tanta que ele se desesperou da própria vida. Mas Deus que ressuscita os mortos, ele abriu um caminho para Paulo. Irmãos, esse é um princípio. Todos nós precisamos um dia ser levados para um fim, ser levados a um ponto em que nós não sabemos para qual seria a saída, mas nós, dessa forma, esgotamos todos os nossos recursos, é que reconhecemos que a nossa carne não tem forças para fazer a obra de Deus. Portanto, irmãos, é muito importante eu e você, pela experiência, sermos levados até a morte, para que nós tenhamos experiência que Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus. Portanto, nós também vimos naquelas 4 primeiras mensagens que Deus tem um relacionamento perfeito na sua trindade. Ó Senhor Jesus, eu não tinha visto isso. A palavra que eu recebia, o conhecimento que eu recebi é de que Deus estava na eternidade passada solitário. Ele criou o homem porque ele queria companhia do homem. Mas, irmãos, quando eu li em João capítulo 17, vamos abrir de novo para eu explicar para vocês de onde veio essa busca. João 17, versículo 24. Algumas semanas atrás eu voltei a ler, eu li assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Essa última frase me impactou, me chamou a atenção, porque me amaste antes da fundação do mundo. Brilhou para mim. Opa, peraí. Então, antes de Deus criar o mundo, antes de haver a criação, o Pai amou o Filho. Esse amor não é amor qualquer. É um amor de um relacionamento íntimo e maravilhoso. Então, entre o Deus triuno, eles tinham um relacionamento maravilhoso. Deus é um só Deus, não são 3 deuses, é um só Deus. Na essência, Deus é único, é um só Deus. Todavia,
Deus também tem o aspecto de três. É uma trindade. É o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles tinham e têm um relacionamento perfeito. Eles viviam em uma vida comunitária perfeita. Daí eu comecei a pensar, puxa vida, eu fui ensinado de que Deus estava só. Se isso for verdade, então Deus, Ele não sabe se relacionar. Uma pessoa que está só, todo o tempo só, não saberia como se relacionar. Mas se ele não soubesse se relacionar, ele não seria Deus. Deus não pode ter carência nenhuma. Deus é perfeito em si mesmo. É ou não é? Não lhe pode faltar nada. Deus é Deus. Então Deus, a Trindade, o Pai amava o Filho. Esse amor é profundo. Esse amor é um amor de um relacionamento gostoso. Aí, irmãos, Provérbios 8 me provou isso. Provérbios 8, como diz? Ó Senhor Jesus. Suportai-me um pouco na minha loucura. Quando eu falo nessas coisas, eu começo a ficar meio fora de mim. Ó Senhor Jesus. Provérbios 8, você pode ler tudo. Cristo é a sabedoria de Deus. O Filho é a sabedoria de Deus. Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias. Tem outra tradução, a versão King James atualizada em português, que traduz que dia após dia eu era o seu prazer. Aí confirma quando no dia do seu batismo aparece uma voz que diz: tu és o meu filho em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então o Pai tem prazer no Filho, e o Filho é o prazer do Pai. E aqui diz: folgando perante Ele em todo o tempo. E a versão de King James atualizada diz: e eu vivia feliz perante Ele em todo o tempo. Quer dizer, o Filho era feliz na presença do Pai, e o Pai se comprazia com o Filho. Irmãos, essa vida na Trindade era uma vida perfeita. Eles viviam no amor, na paz, na harmonia, na felicidade, na alegria, irmãos. Isso eu quero enfatizar. Nosso Deus, Ele é perfeito em si mesmo. A unidade entre os três ali é perfeita. O amor, em quem eles viviam era o amor do Pai, o amor ágape. Ó Senhor Jesus. Eles viviam na santidade do Pai. Eles viviam na glória do Pai. Eles eram a própria verdade, a realidade desse universo. Ó Senhor Jesus. E o Pai era o Pai justo, na justiça, pureza. Irmãos, tudo isso é o Pai, é o que Deus é. Aleluia! Nosso Deus é perfeito. O relacionamento que Ele tem na Trindade é perfeito. O amor em que eles vivem é perfeito. A unidade é perfeita. Tudo é perfeito. Não lhes falta nada. E Deus, irmãos, mesmo não faltando nada a Ele, Ele vem e cria o homem. Ele cria o homem com um propósito especial. Até diferente dos anjos que Ele criou
que viviam ao seu redor, vivem ao seu redor e servem a Ele a todo tempo. Mas Ele criou o homem, irmãos. Ele criou o homem para convidar o homem para viver essa vida maravilhosa, comunitária do Deus triuno. Ele convida você a viver nessa esfera do amor. Ele convida você, homem, para viver na esfera dessa felicidade. Você ainda naquele dia você vai ver, você não sabe nem o que é felicidade. A felicidade de hoje não se compara com a felicidade da vindoura. Irmãos, a alegria, o gozo, prazer, realidade, santidade, unidade, irmãos, tudo é maravilhoso. E Deus convida você para participar disso. Ele não convidou a anjos, não convidou a nenhuma outra criatura, Ele convida o homem. Por isso Ele fala no final, e achando, versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aqui ele menciona, ele quer dividir essa alegria com os filhos dos homens. Não com os anjos, mas com os filhos dos homens. Irmãos, eu me sinto tão privilegiado por ser homem. Por isso, irmão, já vem várias conferências que eu venho dizendo para o Senhor: Senhor, eu não sou merecedor de tudo isso. Nós não merecemos tanta consideração. O que Deus viu em nós, irmãos? O que Deus viu em nós que os anjos não tenham? O que Deus viu em nós? Só rebeldia? Só transgressão? Não é? A gente erra todos os dias. Todos os dias tem que pedir perdão para o Senhor. Todos os dias nós temos que aprender a nos arrepender. Mas Deus escolheu você e eu. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E nós somos criados pelo seu sopro. Aleluia! O sopro do Deus eterno formou o nosso espírito e formou a alma do homem. Esse corpo é terreno, mas um dia esse corpo vai embora, mas enquanto o corpo estiver vivo, é para formar algo espiritual e celestial dentro de nós, para Deus poder nos abraçar, nos colocar para dentro de si mesmo. Irmãos, isso é uma maravilha. Ó Senhor Jesus. Quem está empolgado com isso? Eu, um homem pecador, ter a esperança de que Deus fará a obra de Deus no homem, e que Deus mandou seu filho para ser um homem, para abrir esse caminho, abrir essa picada, para que eu pudesse seguir esse caminho. E ele foi o primeiro homem a ser glorificado em Deus. Ele foi o primeiro homem a ser recebido no Pai, na glória do Pai. Temos um homem em Deus. A humanidade está em Deus hoje. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso abre uma porta, abre um caminho para Deus poder nos preparar também para nos receber em sua glória. Em todos os escritos de Paulo, Paulo fala desde a redenção, a justificação. Ele vai discorrendo que o plano de salvação de Deus inclui a santificação, e a santificação inclui o quê? A justificação subjetiva, a santificação disposicional, né? E a santificação inclui a renovação da mente, a transformação da alma e também a conformação à imagem do seu Filho. E depois da
santificação, vem um processo final, e o processo final, irmãos, é a glorificação. E a glorificação é a nossa esperança. Todos nós, irmãos, temos uma esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Quem tem esperança da glória? Quem acha que vai ser glorificado? Não é só receber um pouco de luz da glória de Deus, não. Ser glorificado é ser inserido em Deus. Quem tem essa ousadia para afirmar: eu vou ser inserido em Deus? Isso é a glorificação. Todavia, para você ser inserido em Deus, nosso Deus é santo, nosso Deus é o próprio amor, nosso Deus, já falei, tem a essência da unidade. Nosso Deus é um Deus que é a verdade, nele não há vaidade, não há falsidade, não há mentira. Nosso Deus é um Deus justo, não é mesmo? Então, irmãos, como nós vamos ser inseridos em Deus para não sofrer rejeição? Nós sabemos que qualquer elemento estranho implantado no corpo do homem sofre rejeição. Tanto é que alguém que faça um transplante de um órgão, os médicos receitam, como chama? Imunodepressores, é isso? Supressores. Para quê? Para que o organismo não rejeite o órgão que não é dele. Irmãos, que Deus um dia não nos rejeite, por não termos exatamente a sua santidade, o seu amor, a sua unidade, né, a sua verdade. Irmãos, por isso ainda existe um caminho longo para percorrer, não tem? Por isso que depois que eu falei essas palavras em alguma das conferências regionais, já 2 irmãs separadamente me procuraram: Pedro, tudo isso, essa visão é maravilhosa, é de enlouquecer a gente, mas essa visão, acho que é só para vocês que estão mais crescidos, mais maduros, estão na frente. Não é para nós irmãs, coitadinhas, né? Nós somos muito pequenininhas, tal. Acho que não é para nós. Falei, se não é para vocês, não é para nós. Se não é para vocês, não é para ninguém. Porque o plano de Deus é para o homem. O plano de Deus para todo homem que o buscar. Certo? Portanto, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus só quer o seu coração. Você creu em Jesus, você já foi chamado para a salvação eterna. Se você não vender o seu direito de primogenitura, você pode ser um escolhido. E o escolhido, irmãos, é só deixar tudo para seguir o Senhor. Basta ter coração. Não é você ser o melhor, você ser o mais espiritual, mais maduro, não. Basta você ter coração, dizer: eu quero ser trabalhado, porque eu creio na esperança da glória. Aí, como nós vamos chegar lá? João 14, 15, 16, 17 traçam um esboço do plano macroeconômico de Deus. A economia de Deus é mostrado no seu esboço, como Deus quer, não é? De uma forma macroeconômica. Então, eu falo sempre Mateus, João 14, 15, 16, 17, são palavras tão elevadas, porque são palavras de outra dimensão, que tentam nos levar para outra dimensão, porque não são palavras meramente de vocábulos humanos, que João não teve a ousadia de ele escrever com suas próprias palavras. Ele apenas registrou o que Jesus disse aos seus discípulos. Estou certo ou não estou certo?
Então, o ápice da visão macroeconômica de Deus são esses 4 capítulos que registram o que nosso Senhor Jesus falou com seus discípulos. E enquanto ele falava, o Espírito pode nos revelar. Nós começamos a enxergar alguma coisa além da nossa dimensão terrena. Nós passamos a pouco enxergar das coisas invisíveis, das coisas celestiais e espirituais que Deus planejou para nós. E no final das contas, irmão, nos levou lá para o que? Para desfrutar do amor de Deus, da unidade, da trindade, né? E da verdade, e sermos levados para dentro da glória de Deus. Irmãos, isso é o ápice da visão da economia de Deus. Mas como chegar lá? Você sabe que todo o plano macroeconômico de Deus, macroeconômico, precisa de um plano microeconômico. E o plano microeconômico é para saber como operacionalizar esse plano macroeconômico no dia a dia, não é? Trabalhando no dia a dia, como é que nós vamos chegar lá? E eu venho, irmãos, falando há um certo tempo do livro de Hebreus. Quem tem me acompanhado, vocês têm acompanhado, que de vez em quando eu começo a falar sobre o livro de Hebreus. E principalmente usando uma ilustração de que nós, como povo de Israel, ilustrando pelo povo de Israel a nossa situação. A primeira geração que saiu do Egito não conhecia o Senhor direito. A primeira geração que saiu do Egito não conhecia os meios do Senhor trabalhar, não conhece os caminhos do Senhor. Estou certo ou não? Então, eles tiveram muitas dificuldades, muitas murmurações, muita incredulidade, queixas, toda hora estão falando contra o Senhor, não creem na palavra do Senhor, e eles passaram 40 anos dando voltas pelo deserto. Irmãos, aí o Senhor me iluminou, me fez usar essa ilustração para dizer em várias regiões, várias igrejas, de que nós temos de parar de dar voltas pelo deserto. Não podemos mais ficar perdendo tempo dando voltas pelo deserto. Como dar voltas pelo deserto? A vida da igreja ainda cheia de maledicências. A vida da igreja era uma vida da igreja ainda cheia de críticas, cheia de competições, quem é o primeiro, quem é o segundo, disputa pelo poder, disputa pela posição, inveja, ciúmes, contendas, um puxando o tapete do outro. Todo mundo quer ser o maioral, quer sentar na primeira cadeira, quer sentar nos melhores lugares na mesa, é ou não é? Então isso faz com que cada ano que passa recebamos muita revelação, muita palavra, mas na prática a gente está no mesmo lugar, não sai do lugar. Então comecei a falar essa palavra para os irmãos: irmãos, nós temos que sair do lugar, parar de viver nesse ambiente de críticas, de julgamento, de um puxar tapete do outro, um querer ser melhor que o outro. Vocês se lembram disso que nós já vimos falando? Eu acho que tem há 2 anos ou mais sobre isso. Graças a Deus, irmãos, hoje o ambiente é outro. O nosso ambiente aqui, irmão, não é, espero que não é de disputa pelo poder. Nosso ambiente aqui não é de um ter inveja do outro. Somos membro do corpo de Cristo. Cada membro, irmão, no corpo tem o seu papel. Cada membro tem a sua função. Um membro não precisa ter ciúmes do outro. Faça bem o que você tem que fazer e ajude o outro a funcionar melhor. É ou não é, irmãos? A minha mão direita tem um papel, a minha mão esquerda tem outro papel. O meu antebraço tem um papel, meu braço tem um papel, os ombros tem um papel, cada um tem o seu papel.
O fígado tem o seu papel, o coração tem o seu papel, os pulmões têm o seu papel. Cada um seja fiel na sua função. E um amando o outro, um ajudando o outro, um suportando, apoiando um ao outro. Irmãos, graças a Deus, nós paramos de dar a volta pelo deserto. Paramos ou não paramos? Ou você está com saudade de dar a volta? Aí eu comecei a falar, irmãos, eu não tenho mais 40 anos para ficar dando volta pelo deserto. Não tenho. Eu tenho pressa de entrar logo para a terra de Canaã. Eu me lembro que eu acho que ainda nesse semestre, eu acho que eu estava andando pelas terras mineiras, ali na região 6, viajando com os irmãos de uma cidade para outra. Eu fiz outra vez essa pergunta para o Senhor: Senhor, eu sou um membro do corpo de Cristo, qual é o meu papel? Eu lembro muito claramente o Senhor falar para mim: o seu papel é tirar o meu povo de dar voltas pelo deserto e direcionar o meu povo para entrar na terra boa de Canaã. Por isso comecei a me esforçar a fazê-lo. Vamos parar de dar voltas. Não fica tão teimoso, tão pertinente nas suas coisas, teimando na sua vida da alma, não é? Vamos deixar o Senhor operar em nós. Não vá diante do Senhor com uma vestimenta feita com folha de figueira. Não se preocupe quando você está nu diante do Senhor, porque o Senhor quer trabalhar em você. Se você vai com a religiosidade, é muito difícil o Senhor trabalhar. O irmão Douglas, que cuida, que ajuda a aperfeiçoar outros comportores para tornarem comportores dinâmicos, ele disse: coisa mais difícil é trabalhar é um comportor que já tem um conceito próprio dele. É difícil mudar essa pessoa. Então, se você já vem com uma roupagem diante de Deus, uma fachada que esconde a sua verdadeira pessoa por trás dessa fachada, é difícil eu trabalhar em você. É difícil os irmãos ajudarem você, porque você já tem uma fachada de um bom cristão, de um bom homem, cheio de justificativas para tudo que você faz, mesmo prejudicando a igreja. Os irmãos vêm falar com você, você argumenta. É ou não é? Irmãos, está na hora da gente, cada um de nós, comparecermos da presença do Senhor de uma forma exposta, pura. Senhor, eu estou aqui tal qual eu sou, venho na tua presença. Não me deixe me enganar a mim mesmo com essas fachadas, com essas vestimentas feitas de folha de figueira. Senhor, trabalhe em mim. Eu não quero cair no deserto, eu quero entrar na terra boa de Canaã, que é o descanso, que é o repouso de Deus. Portanto, irmãos, o livro de Hebreus eu já vinha usando como ilustrações para nós, o Senhor nos aperfeiçoar, para o Senhor nos levar para cumprir, operacionalizar o plano macroeconômico de Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Perdão. Hebreus. Lembre-se que Hebreus trata do plano microeconômico, quer dizer, vai nos mostrar passo a passo como nós vamos conseguir chegar lá, no nível de João 17, sermos glorificados pelo Pai. Então, Hebreus começa: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Eu não vou falar
disso hoje de manhã, eu vou falar hoje à noite, tá? É versículo 5: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Irmãos, nosso Senhor Jesus, Ele foi feito homem. Jesus foi gerado um filho de Deus na sua glorificação. Isso, eu repito, irmãos, quando aconteceu isso, quando nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou, é para a humanidade toda soltar rojão. É um enorme acontecimento para nós seres humanos, uma tremenda felicidade. Abriu uma porta no Pai para nós, né? Jesus, homem, foi glorificado. Aleluia. Senhor Jesus. Aí chega no capítulo 2, eu vou dar uma passada bem rápida. Chega no capítulo 2, versículo 5, que o irmão Dong gosta muito, porque de repente ele teve a visão do reino aí. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Quer dizer, não foi a anjo que Deus está preparando para receber anjos nele mesmo, para glorificar anjos. Não, Deus escolheu o homem. Eu não sei como os anjos estão sentindo, estão aqui, ó. Os anjos estão aqui, estão em outra dimensão, mas eu não sei como eles estão se sentindo. Talvez uma pontinha de ciúmes. Eu queria ser um homem, porque Deus não escolheu anjos para isso, para receber para dentro de si, mas foi o homem. Fizeste por um pouco menor que os anjos. Nós ainda homem, Deus nos fez um pouco menor que os anjos. Não somos superiores aos anjos, nós somos menores em poder, em capacidade de fazer as coisas, um pouco menor. Mas de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das suas mãos, e todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Meu Deus do céu, Deus criou o homem para sujeitar todas as coisas debaixo dos pés dele, nosso, seu. Ó Senhor Jesus, ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ele colocou tudo sob o nosso domínio. Ele nos criou, irmão, para reinar. Ele nos criou para sermos glorificados, recebidos nele. Então, coroado de glória e de honra. Glória é glorificação, honra é reinar. Mas no final do versículo 8 fala a nossa realidade. Aí joga a gente no chão e diz assim: agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Irmãos, essa ainda não é a realidade, mas para Deus já é uma realidade, porque ele enxerga o futuro. Para nós ainda não é, né? Eu gosto de brincar assim. Tanto é que todas as coisas não são sujeitas a nós, que às vezes até um cachorro da nossa casa não se sujeita a nós, né? Então, mas vai ser um dia. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Agora quem? Jesus. Jesus como homem também foi feito um pouco menor que os anjos, como todo homem. Deus não fez Jesus superior aos anjos na criação. Quando Deus, né, mandou Jesus tornar-se um homem, tornou-se um homem um pouco menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, na sua crucificação, ele foi coroado de glória e de honra. Já que nós que fomos criados para sermos coroados de glória e de honra, e Deus sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés, nós ainda não temos essas condições.
Estamos longe dessas condições. Então Deus preparou Jesus para ser igual a um de nós. E Ele viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida de acordo com a vontade de Deus, sob o comando, 100% sob o comando de Deus. E Ele fez a vontade de Deus, não buscou sua própria vontade, não procurou sua própria glória, não fez uma obra própria dele. Ele falou somente aquilo que o Pai ordenou lhe falar, e ele venceu. E quando ele morreu, irmãos, ele morreu como um varão perfeito. Deus Pai então aprovou a vida desse varão perfeito e o ressuscitou. Deus poderia tê-lo deixado na corrupção, porque se houvesse qualquer falha nesse homem, Jesus, se houvesse qualquer momento em que ele não fez a vontade de Deus, ele seria deixado na corrupção. Mas graças a Deus, ele foi um homem perfeito. Apesar de ter sido um homem como nós, tentado à nossa semelhança em todas as coisas, sujeito às mesmas fraquezas, mas ele não pecou. Ele fez somente a vontade de Deus. E no fim, irmão, Deus não o deixou na morte, Deus o ressuscitou. E no dia de sua ressurreição, o que ele disse? Está aqui no capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado um filho de Deus. Jesus foi admitido para dentro de Deus. Jesus foi recebido na glória de Deus. Jesus foi glorificado como homem e abriu uma porta para nós, irmãos. Aleluia! Aí diz assim: para que a graça de Deus, pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Esse é o objetivo de Deus, irmãos. Deus quer conduzir os seus muitos filhos à glória, por meio de aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus se tornou o autor da nossa salvação. Ele começou esse trabalho, fez a redenção por nós. Ele ainda está trabalhando, embora já está sentado à destra de Deus. Ele ainda está trabalhando porque Ele é responsável para nos levar até a glória do Pai. Acredita nisso? Sabe o que é importante isso? Porque se você não crê, você não tem esperança. Quem não tem esperança nunca vai chegar lá. Eu preciso ter esperança. Quem aqui está esperançoso? Ou acha que tudo isso aí é balela? Tudo isso aí é mentira? Você vai chegar lá. Então, esse Jesus tem que começar a trabalhar. Começa a trabalhar. Aí versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quer dizer, então, como Ele é autor da salvação, Ele vai ter que nos ajudar até sermos glorificados. Então Ele sabe que muitos de nós ainda estão escravizados pelo diabo, pelo poder da morte, e muitos ainda vivem com pavor da morte. Então Jesus, Ele mesmo tomou a mesma carne e sangue que nós temos. Ele mesmo morreu, por meio da sua morte, Ele destruiu o diabo. O diabo foi crucificado. Não precisa mais ter medo da morte. Aquele que tem o poder da morte foi crucificado.
Deus te tirou da escravidão da morte. Muitas nações pagãs adoram vários tipos de deuses, para não dizer demônios também, porque eles têm medo da morte. Sabiam disso? Eu certa vez viajando pela ilha de Taiwan, China, fomos por uma estrada cheia de curvas, perigosa, serra, de um lado montanha, rocha e do outro lado precipício. Irmãos, nas curvas mais perigosas, você via vários tipos de um papel impresso, dourado, jogado nas curvas. Eu perguntei para um que é nativo da ilha, o que é isso aí? Eles falam que isso aqui é o dinheiro para eles pagarem aos demônios, ao diabo, para não levar a vida deles. O homem está escravizado pelo diabo por pavor da morte. Mas, irmãos, hoje eu não tenho medo da morte. Eu sei que cumprindo meus dias, cumprindo a minha tarefa aqui na terra, irmão, se o Senhor um dia resolver me levar, irmãos, eu sei que estou pronto. Irmãos, entendem? Mas o meu desejo é ser arrebatado vivo, com a ajuda de vocês. Vão amadurecendo logo, né? Então, irmãos, graças ao Senhor. E ele também, versículo 17, versículo 16, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Deus é engraçado, né? Os anjos erraram, caíram, não tiveram terreno para arrependimento. E nós aqui, irmãos, todo dia nós precisamos pedir socorro e o Senhor nos socorre. Todo dia, irmãos, nós temos feito coisas que contrariam o Senhor, mas o Senhor nos dá oportunidade todos os dias. Ó Senhor Jesus, o nosso Senhor, o Senhor que socorre você. Ele não socorreu a anjo, mas socorre você todos os dias. Por isso convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele precisou fazer a propiciação, morrer na cruz, derramar seu sangue, e aspergir seu sangue sobre o propiciatório, para que Deus, ao olhar aquele sangue, ele fosse apaziguado da nossa inimizade com ele, dos nossos pecados. Graças a Deus, irmãos, hoje nós temos paz com Deus, porque Jesus fez a propiciação, né, pelos nossos pecados. Tudo isso é para quê? Visando para ele ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Aleluia! Como você vai chegar lá? Deus preparou um autor da salvação, e ele mesmo é o misericordioso, fiel sumo sacerdote. Isto é, ele compreende você. Deus não mandou alguém para te ajudar que não conhece os homens. Deus não mandou alguém para nos ajudar que não sabe que nós temos fraquezas. Não sabe alguém para ajudar alguém que está com dor de dente, que esse alguém que ajuda nunca teve dor de dente. Ele não sabe o que é dor de dente. Mas graças a Deus, Deus nos deu um misericordioso, fiel, sumo sacerdote, que passou pelas mesmas circunstâncias que nós passamos. Versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Você está passando por alguma tentação? Se você está passando por alguma tentação, saiba que Jesus também foi tentado, a sua semelhança, só que ele venceu. Ele pode te ajudar a vencer. Ó Senhor Jesus, por isso, santos irmãos,
que participais do chamamento celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Veja bem, nós temos já autor da salvação, nós temos o misericordioso, fiel sumo sacerdote, e nós temos agora o apóstolo e sumo sacerdote. Irmão, Deus está preparando esse Cristo para nos revelar. Você já tem mais esperança de que você pode chegar lá? Ó Senhor Jesus. Eu preciso terminar essa mensagem, preciso dar sequência. Aí, irmãos, quando chega versículo 6, eu vou falar um pouco melhor à noite, né? Chega no versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, a sua igreja, nós somos a casa de Deus, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Quem tem ousadia? Quem tem ousadia da esperança da glória? Quem tem ousadia da esperança da glória também é aquele que exulta na esperança da glória. Quem tem ousadia e exultação da glória, irmãos, é igual eu, ficar louco. Eu ainda não cheguei lá, mas eu agarro nessa esperança. É como se já tivesse chegado lá. É ou não é? Como aquele filho otimista, que o pai deixou o quê? Deixou uma sela de cavalo, falou, isso aqui é a sua herança. Ele pegou a sela e foi procurar o cavalo. Cadê o cavalo? E eu agarrei nessa palavra e eu estou procurando a minha esperança da glória, estou procurando a minha glória. Se o Senhor me deu essa promessa, o Senhor vai fazer cumprir até lá. Por isso, irmãos, eu sou ousado. Eu vivo com a ousadia e exultação da glória, como eu tivesse já recebido. Eu quero ensinar você a viver assim. Não viva desanimado, não viva desmotivado, não viva com complexo de inferioridade, complexo sempre de tristeza, de derrotas. Não, viva com essa ousadia e exultação da esperança. Muito bem. Aí, versículo 7, assim como, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Ora, Pedro, você está falando até agora uma coisa maravilhosa, de repente, você está mostrando a falha tão feia do homem. Irmãos, é isso mesmo. Por quê? Porque quando nós mostramos o plano macroeconômico de Deus, irmãos, tudo é maravilhoso. Mas quando nós passamos a falar do plano microeconômico de Deus, irmãos, tem que ser a nossa realidade. É o dia a dia. Nós ainda não somos tão espirituais assim. Nós ainda não somos tão celestiais assim. Nós ainda vivemos como aquela primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito. Esse povo não conhecia o Senhor e não conhecia os caminhos do Senhor. Qualquer dificuldade, murmuravam. Qualquer dificuldade, queixavam-se contra Moisés e Arão, e se não, contra o próprio Senhor. Por quantas vezes eles falaram, por que nos trouxeram até aqui para morrer aqui nesse deserto? Não podia ter nos matado lá no Egito? Irmãos, esse povo
é um povo incrédulo, um povo que não conhece o Senhor. Irmão, nós começamos assim, não começamos assim? Todos nós não começamos assim, sem conhecer o Senhor, muita coisa? Ou não é a sua realidade? Eu comecei assim, mal conheci o Senhor, mal conheci os caminhos do Senhor, mas graças a Deus, irmãos, esses anos todos de experiência com o Senhor me fez conhecer mais a Ele. O Senhor me fez conhecer mais os caminhos do Senhor, a maneira do Senhor fazer as coisas. É ou não é? Esse povo viveu 430 anos no Egito. Imagine você 430 anos. O que são 430 anos? São várias gerações que moraram, viveram, nasceram, viveram e morreram no Egito, 430 anos. E o Egito, como muitas outras nações pagãs, eles tinham uma religião politeísta. Nós falamos dos gregos, a Grécia, eles adoram os muitos deuses. Então a religião das nações pagãs é uma religião semelhante a essa, de muitos deuses. E esses muitos deuses, irmãos, não têm um conceito de um único Deus perfeito, que não erra, que é criador do universo, que sustenta todas as coisas. Eles não têm esse conceito, não conhecem o único Deus. Vocês se lembram que quando Paulo esteve em Atenas, ele viu tudo quanto é ídolo pela cidade, né? Um templo para Apolo, um templo para Mercúrio, um templo para deuses, fazendo sacrifício para todo tipo de deuses. Mas eles não tinham conceito do único Deus. Paulo então em Atenas ele pregou o único Deus, que criou a terra e o mar, e todas as coisas que neles existem. E Ele também, é nele que Ele nos dá vida, nos dá respiração e tudo mais. É nele que nós subsistimos, não é isso? Então esse conceito de Deus único, irmãos, nesses países pagãos, essas nações pagãs não tem. Os deuses servem para quê? Os deuses servem para benefício do homem. Cada deus desse cuida de alguns itens da natureza. Por exemplo, eu estou dizendo na mitologia deles, tá? Por exemplo, se eu sou agricultor, eu dependo da chuva. Então, dependo do clima, do tempo, do sol. Então, se eu faço uma plantação, eu preciso que o tempo da chuva, do sol venha no tempo certo. Então eu sacrifico ao Deus que cuida do tempo. Então através do sacrifício, eu pago o preço, faço o sacrifício, esperando que Ele se agrade de mim e mande chuva no tempo certo. Vocês estão entendendo? Então Deus é para fazer favor para o homem. Vocês estão me entendendo ou não? Por isso que quando Deus tirou esse povo do Egito, eles ainda achavam que Deus era um desses deuses que tinha que fazer favor para o homem. Quando a situação não favorece ao homem, murmura, reclama. Ué, não era melhor quando a gente tinha muitos deuses, a gente podia escolher Deus para sacrificar? Agora tem só um único Deus e não cuida de nós, deixa a gente passar por essas situações. É ou não é? Vocês estão me entendendo a dificuldade do povo de Israel da primeira geração? Porque eles não conhecem o Senhor. Você e eu, irmão, precisamos conhecer o Senhor. Acho que é Oséias, não é? Oséias, capítulo 6, não é? Dá uma lida na sua Bíblia. Onde está Oséias? Hein? Oséias, capítulo 6, versículo 3, como diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nosso Deus não é um ídolo. Nosso Deus não é como um dos deuses que são falhos, com defeitos. Irmãos,
nosso Deus é o Criador do universo. Nosso Deus é que cuida de tudo, que mantém esse universo em ordem. Irmãos, esse é o nosso Deus que precisamos conhecer. E precisamos prosseguir em conhecer. O que você conheceu até hoje, irmão, não é o bastante para amanhã. Para amanhã você precisa conhecer mais o Senhor. E esse povo também não conhecia os caminhos do Senhor. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Hebreus. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. O que significa conhecer os caminhos do Senhor? Uma coisa é conhecer o Senhor, outra coisa é conhecer os caminhos do Senhor. Quem sabe explicar? Conhecer o Senhor é conhecer a pessoa dele, conhecer a sua essência, a sua natureza. Que tipo de Deus é? Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de luz, Ele é um Deus justo, santo, não é? Um Deus de unidade, um Deus de justiça, de verdade, é ou não é? Isso é conhecer Deus. E o que é conhecer os caminhos de Deus? Conhecer a maneira como Ele trabalha, a maneira como Ele opera, é ou não é? Ele opera de uma maneira totalmente diferente do que você pensa. Os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Isaías 55, vamos lá, dá uma olhada. Isaías 55. Ó Senhor Jesus. Versículo 6. Onde nos alegramos muito quando Ezra começou a falar forte sobre invocar o nome do Senhor. Irmão, realmente precisamos restaurar ou invocar o nome do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque, diz Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são bem mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer, irmãos, não vamos limitar Deus com os nossos pensamentos, limitar Deus com nossos caminhos, nossos meios de fazer as coisas. Irmão, deixa Deus fazer as coisas. Os ministros da nova aliança não confiam nos seus próprios meios, não confiam em si, na sua carne, confiam em Deus. Então eu vou só dar um exemplo para vocês. O povo de Israel, depois das 10 pragas, Deus quis mostrar o seu poder ao povo, também a Faraó, e finalmente com a 10ª praga, o povo foi libertado por Faraó a sair do Egito, e pela morte aos primogênitos. Daí, irmãos, vamos dar uma lida, capítulo 13 de Êxodo, só confirmando, capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil homens, 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com ele um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Imagina, irmãos, a velocidade desse povo andando. 600 mil homens, somam-se mulheres e crianças, estimamos em quase 2 milhões de pessoas.
E não são só 2 milhões de pessoas, ainda subiram com eles um misto de estrangeiros, de gente que havia se associado a eles, e também, irmãos, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Já pensou a mim com aquele galinheiro todo que tinha lá em Foz do Iguaçu, ter que levar nessa viagem toda aquela galinhada, né? Imagina a velocidade desse povo, dos 2 milhões de pessoas no deserto, a velocidade de ação, era muito devagar, né? Então, irmãos, eu quis mostrar aqui no mapa, dá uma olhada no mapa. Vocês estão vendo que o povo saiu de Ramessés, ali perto de Mênfis, foram para Sucote. Existe outra versão de que Gósen e Ramessés desceram de lá do norte, tá? Bom, de qualquer forma, eles chegaram a Sucote, tá? Então, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Já li isso, tá? Versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Muitos anos eles acabaram se aculturando, eles absorveram a cultura egípcia, tá? Bom, aí então começaram a sair no capítulo 13, versículo 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, visto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne a Egito. Irmãos, esse povo ainda não estava pronto para guerrear, porque o povo ainda é um povo muito que não conhece a Deus, não conhece os caminhos de Deus. Então, irmãos, vocês podem ver que eles poderiam ter partido ao norte, o caminho para a terra dos filisteus ali, ó, tá vendo? Ele ali rapidamente entraria na terra de Canaã, rapidamente, tá? Não precisaria dar essa volta toda pelo deserto, ali é rápido, mas Deus sabia que esse povo não estava pronto para a guerra. Certamente os filisteus sairiam para guerrear, eles não estavam prontos para a guerra. Não tinha unidade, não tinha unanimidade, não conhecia o Senhor, não conhecia os caminhos do Senhor. Irmãos, enquanto nós estamos muito ainda naturais em nós mesmos, não estamos prontos para a guerra, nós ficamos só dando voltas pelo deserto. Bom, versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito, tá? Então eles foram Deus planejou trazer eles pelo caminho do deserto, vindo até no deserto de Sinai, tá? Deserto de Sinai. Então o povo estava em Sucote, tá? Versículo 20, capítulo 13, versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã. Ali está escrito Etão, tá? Etã, a entrada do deserto. Isto é, Deus os fez passar por Sucote e Etã, já na entrada do deserto, já estavam prontos para entrar no deserto, tá? Se eles entrassem em Etã para o deserto, irmãos, não haveria história do Mar Vermelho, não haveria história do exército de Faraó, né, perseguir e depois todo o exército morrer no Mar Vermelho. Não haveria esse simbolismo do nosso batismo. Então o que Deus fez, irmão? O que Deus fez? Por isso, irmãos, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus, irmãos, são muito mais elevados do que o nosso caminho. Deus parece que Ele fez uma tolice, desculpe-me, Senhor, falar assim, né? Parece que Ele fez uma tolice. O que Ele fez? Ele mandou o povo descer ao sul, do lado ocidental do Mar Vermelho, porque poderia ter descido de Etã para o lado oriental, vocês entendem? Poderia ter descido ao lado oriental, mas Deus fez eles descerem até o Pi-Airote.
que ficava do lado esquerdo e já do lado do Mar Vermelho. Tá? Vou ler aqui para vocês. Versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de ferro para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe por quê? Sem a coluna de nuvem, irmão, esse povo aqui morreria debaixo do sol. E sem a coluna de fogo de noite, esse povo morreria de frio. Irmão, Deus é tão cuidadoso. Deus cuida do seu povo. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampei junto ao Mar Vermelho. Irmãos, é uma loucura isso, loucura. Aos olhos do homem, essa pior loucura. Por quê? Porque o próprio homem, o próprio Israel, ele se encurralou entre Faraó e o Mar Vermelho. Não sei se vocês perceberam. Eles estavam acampados junto ao Mar Vermelho, para eles fugirem. Se o Faraó viesse, eles não teriam como fugir, porque é mar. Muitas vezes na sua vida, parece que Deus está fazendo uma tolice na sua vida. Você não faria isso, mas Deus fez chegar a você situações que você... Mas por que Deus permitiu que fizesse isso comigo? Irmãos, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os seus. Os caminhos de Deus, irmãos, são muito mais altos do que os seus caminhos. Não limite Deus com o seu pensamento, não limite Deus com a sua maneira de fazer as coisas. Eu sei fazer a coisa. Determinado serviço da igreja, o presbítero me entregou para fazer. Não, eu sei fazer as coisas. Irmão, dependa do pensamento de Deus e dependa dos caminhos de Deus. Não da sua habilidade, não dos seus maravilhosos pensamentos e caminhos. Deixa Deus na frente, tá? Aí então aconteceu essa situação, tá? Aí Faraó logo percebeu. Você sabe que Faraó manda espias acompanhar o povo. E versículo 3: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados. Dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Quer dizer, eles se fecharam, eles se encurralaram. Agora acho que eles não querem ir embora, eles querem voltar. Eu vou lá para buscar. É uma mão de obra especializada, já treinada, aperfeiçoada, barata para mim. Eu vou trazer de volta para o Egito. Vocês estão entendendo? Ó Senhor Jesus, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Deus faz isso para ele ser glorificado em todo o seu exército, e saberão os egípcios, o mundo, que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Deixamos uma mão de obra espetacular, especializada, tem muitos artífices no meio deles, tem muitos especialistas, técnicos bons, estamos deixando escapar. Não, vamos pegar de volta. Aí aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Irmão, nessa hora Faraó sabia que ele tinha que levar o que tinha de mais veloz do seu exército, porque nessa hora a velocidade é tudo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque o povo teria que fugir. Então ele levou o quê? Ele pegou seu carro, o Faraó pegou seu carro. Versículo 7: e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, todos gente de primeira.
porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente, ficaram desesperados. É Paulo na Ásia, a tribulação deu desespero. Irmãos, quando você corre risco de morrer, você entra em desespero. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será, olha só que reclamação. Eles pensam que nosso Deus é mais um desses deuses. Nosso Deus é o Deus poderoso que criou os céus e a terra. Ele diz assim: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ó Senhor Jesus. Moisés era o único que conhecia o Senhor e conhecia os caminhos do Senhor. Versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Como eu gosto desse versículo. Mas às vezes tem problema na igreja, às vezes tem problema de opiniões diferentes. Irmão, em vez da gente ficar discutindo entre nós, vamos marchar. Você sabia que marchando tudo se resolve? Tem problema? Vamos marchar. No andar estoiquel, vamos andar como exército, né? Vamos andar, né? Seguindo a nuvem, segundo a trombeta, né? Irmão, vamos marchar. Não fica discutindo não, vamos marchar. E tu levanta teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus fez um milagre. Com uma vara, as águas do Mar Vermelho se abriram. Irmãos, você tem capacidade para fazer isso? Ninguém tem capacidade para fazer isso. Portanto, irmãos, confie no Senhor. Não confie na sua capacidade, na força da sua carne. A sua carne nunca terá capacidade de separar o mar, de abrir o mar. Está resolvido? O mar se abriu? Está resolvido? Não. Por que não? Porque o exército de Faraó está vindo com uma velocidade muitas vezes maior. E o povo aqui com as galinhas atrás, hein, Ami? Com as galinhas atrás. Com que velocidade consegue correr? Não tem como correr. Os cabritos, os filhotes, Então, irmãos, mesmo abrindo as águas do mar, o exército de Faraó alcançaria, ou não? Alcançaria. Então, ainda não estão livres. Não estão livres. Deus fez um milagre, abriu o Mar Vermelho, mas por trás o exército está vindo. Sabe o que Deus fez aqui? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos persigam, e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, você acha que nunca leu esses versículos? Está na sua Bíblia. O anjo de Deus que ia diante do exército de Faraó, de Israel, se retirou de diante e passou para trás deles. Também
a coluna de nuvem que se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Irmãos, isso só Deus consegue fazer. E essa coluna de nuvem ia entre os egípcios e Israel. A nuvem ficou no meio, Israel fugindo e Faraó tentando alcançar. E Deus pôs uma nuvem no meio. Essa nuvem, dá uma olhada, versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para os egípcios. E para Israel era esclarecia a noite. A mesma nuvem, para um é escuridão, para outro é iluminação. Aí, o que aconteceu? De maneira que em toda a noite toda, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor soprou uma forte vento oriental, e fez retirar-se o mar, e se tornou terra seca. Deu tempo para o povo atravessar o mar vermelho. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles com toda dificuldade, no meio da escuridão, no meio das nuvens, né? E todos os cavalos de Faraó, os seus carros, o seu cavalariano, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Ó Senhor Jesus, eu vou terminar aqui. É para mostrar para vocês, irmãos, cada experiência de desespero, cada experiência que é contra o seu pensamento, cada experiência que você acha que você não faria isso, mas Deus faz, é para você provar que os caminhos de Deus são superiores aos seus. Que esse nosso Deus, irmãos, é o Deus poderoso. Ele sabe o que está fazendo, porque Ele é Deus, sabe muito melhor do que você. Portanto, irmãos, nesse caminho do plano microeconômico de Deus, que Deus faz nos andar, para nós chegarmos até sermos glorificados, nós precisamos passar pelo conhecer a Deus, conhecer os caminhos do Senhor, passar a nos amadurecer, crescer em vida, crer mais no Senhor e crer na sua palavra. E ali em Hebreus capítulo 3, dois itens fizeram com que o povo não pudesse entrar na terra boa de Canaã, que é o coração perverso de incredulidade, e outro item é a desobediência. Então a incredulidade e a desobediência fez com que o povo caísse no deserto, dando voltas 40 anos. Nós não somos esse povo que vai dar voltas pelo deserto. Nós queremos entrar na boa terra de Canaã. Então nós descobrimos um segredo. Qual é o segredo, irmãos? Já que a derrota deles foi pela incredulidade e pela desobediência. E qual é o segredo da vitória? Crer e obedecer. Esse é o nosso segredo. Você quer entrar na boa terra de Canaã? Quer sair de dar voltas pelo deserto? Vamos atravessar junto o Rio do Jordão? Vamos guerrear juntos na cidade de Jericó?
cidade de Ai e assim por diante, vamos conquistar a boa terra de Canaã, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus, e nós queremos entrar nesse repouso. Não fique mais no deserto dando voltas, creia no Senhor, obedeça a sua palavra. Jesus é o Senhor.